Shabbat Shalom. Começamos neste Shabbat o estudo de mais um livro da Torá, que em português é denominado de Números. Em hebraico o nome é completamente diferente, porque em hebraico o nome é Midbar. Bemidbar, Amidbar, em hebraico é o deserto. Na verdade, o hebraico é uma língua muito lógica. E nós temos duas palavras para definir o deserto. O Midbar é o deserto que nós conhecemos. Areia, árido. Enquanto que a palavra Yeshimun, ou Shmama, significa um deserto absoluto. Daqui a pouco eu vou comentar com vocês por que essa diferença é tão importante. Porque na prática seria mais correto chamar o deserto de Sinaí de Shmama, absolutamente árido. Então começamos o estudo de Bamidbar, ou Números, do capítulo 1, versículo 1, até o capítulo 4, versículo 20. Haftará será Oséias, capítulo 2, do versículo 1 ao 22. E para a Nova Aliança, a Bíblia de Esther recomenda Lucas 2, do 1 ao 7, e a primeira epístola aos Coríntios 12, do versículo 12 até o versículo 31. Esse primeiro episódio, a primeira parte, ou parashá, que abre o Sefer de Midbar, é mais que nada, como nós estivemos estudando, um censo das famílias que saíram do Egito. Sempre porque o sistema é tribal. Poderíamos comparar com pastores nômadas, como beduínos. Então, o chefe de cada tribo, e neste caso contam-se os homens, e mais ou menos detalhadamente quantas pessoas saíram do Egito, e também depois começa a explicar quais são as obrigações da tribo de Levi, muito específicas. Mas eu quero hoje, mais que nada, não falar deste versículo especificamente, senão do deserto de Sinaí, que eu conheço muito bem, já seja por estudos, já seja nas épocas que estive no exército. E realmente, uma das características mais típicas, ou mais únicas, do deserto de Sinaí, que tem regiões onde não tem nem moscas. Um dos poucos lugares no mundo que são tão áridos ou tão frios que não tem moscas. Essas regiões do Sinaí, você só pode entrar e visitar levando tudo que você precisar consigo. Hoje, obviamente em carros, e na época antiga, burros, camelos. Mas é um deserto tão árido, só de rochas, em algumas regiões, que nada cresce. Nós poderíamos dizer que é uma imagem quase da lua. Completamente rocha pura, sem nada. É um deserto terrível, é Shmama. E a pergunta que nós tantas vezes perguntamos: como é que o povo atravessou ou sobreviveu todos esses anos num lugar do mundo tão ruim, tão inóspito? Obviamente tem no Sinaí alguns oásis, fontes d'água, que obviamente são ligados por caminhos de caravanas. Se você tinha que passar o Sinaí, tinha que conhecer esses caminhos, e para sobreviver tinha que chegar às fontes d'água. Mas alguns lugares são realmente terríveis. E na prática, espiritualmente, eu já comentei muitas vezes com vocês,
Essa travessia do deserto é muito estranha. Não só que ela vai durar muito tempo, porque uma geração inteira vai ter que desaparecer, quando na prática sabemos que o caminho da costa seria muito mais rápido. Mas outro dos pontos importantes que nós temos na Torá é que esse povo, pouco mais que beduínos hoje em dia, que vivem ou sobrevivem com suas ovelhas, estão recebendo todo ao longo dessa travessia tão complicada, tão difícil, tão sacrificada, estão recebendo o tempo todo não só uma leis éticas e morais importantes para eles e para toda a humanidade, estão recebendo também, como nos vemos no estudo da Torá, instruções relativas à agricultura. Quando obviamente eles não cultivam nada, nem são agricultores. Estão com seus rebanhos andando pelo deserto, sem nenhuma possibilidade física de cultivar alguma coisa. E muitas vezes ele se pergunta por que instruções tão detalhadas sobre agricultura, quando na prática essa geração não vai criar nada. É uma geração que está condenada a desaparecer. Os seus filhos e herdeiros vão chegar à Terra Prometida. E é interessante porque, na prática, estamos chegando agora a Shavuot, que é uma festa agrícola. Como a maioria das festas judaicas estão ligadas com a agricultura. Época do verão, colheitas do inverno. Como é que esse povo tem a ver com a agricultura? Se eles estão no meio de um deserto tão realmente espantoso. E espiritualmente, a resposta é: se não você, e se você conseguir melhor ainda, mas os teus descendentes com certeza, se você vai ser capaz de guiar eles através do deserto pela mão de Adonai, eles vão chegar à Terra Prometida e vão poder fazer agricultura. Por que é tão importante a festa agrícola e cultivar alguma coisa? Porque um povo que está criando ou cultivando alguma coisa já não é nômade. Ele já tem uma casa fixa. Ele está preso à terra, e preso no bom sentido. A terra lhe dá o que ele cultiva, mas ele tem um lugar para ficar. Enquanto você está atravessando o deserto, pode ser que você vai aprender como cultivar e como criar e como chegar à tua casa, a casa prometida. Mas você vai ter que passar pelo deserto antes disso. A terra prometida só está lá, no fim do deserto. Depois que você passou todos os momentos difíceis, as guerras espirituais, naquele caso físicas, a sede, a fome, tudo isso é que vai formar um povo que vai ter raízes no futuro. Ele ainda não tem raízes. Ele está sendo educado a ter sua casa. Ele está sendo educado a plantar e colher. Vejam bem, a festa do jubileu, Shavuot, de um povo que não está criando nem um pepino no meio da nada. Por quê? Porque nós estamos festejando que já estamos na Terra Prometida, que já temos uma casa, que estamos cultivando e criando. A história do Estado de Israel moderna é praticamente a travessia do deserto. Em 1890, 1892, quando os primeiros judeus chegam da Europa voltando à Terra Prometida, seguindo a ideia do zionismo de voltar a casa,
Eles tinham que morar e conviver em Jaffa, em condições sanitárias repugnantes, em pobreza. Tel Aviv só vai ser fundada em 1909. Até lá é o deserto. Tel Aviv é criada no meio de dunas de areia. A coisa mais ridícula que a gente escuta hoje: roubamos as terras dos árabes. Mark Twain, o famoso escritor americano, que visitou estas terras na época do Império Otomano, explica que as aldeias árabes eram de uma pobreza incrível, que eles estavam mal vestidos, morrendo de fome. Este país começa a crescer e a renascer e a viver quando a ideia do sionismo vai renovar essa terra. Israel foi um deserto durante muito tempo, físico e espiritual. Daí que é tão importante hoje cultivar a terra prometida espiritualmente falando. Nós temos chegado no moderno Estado de Israel a invenções fantásticas, a tecnologia muito avançada, mas infelizmente estamos voltando ao deserto, espiritualmente falando. Tem que ter muito cuidado. E essa é a lição de hoje. Não se esqueça que se você não cultivar e não criar espiritualmente o teu interior, mesmo sem perceber, você estará voltando ao deserto. A fome, a sede, as vicissitudes, os problemas, as dificuldades estão ali. O deserto está ali no quintal do fundo. Aqueles que roubam, aqueles que adulteram, aqueles que mentem, aqueles que não cumprem as leis da Torá, ou pelo menos se esforçam para fazer isso, eles estão voltando ao deserto, muitas vezes sem perceber. Eles acham que está tudo bem. Na prática, eles estão regredindo, não estão avançando. O espírito da Torá é que você o tempo todo estuda e cresce. Você não vira as costas para a Torá. Você não diz, isso aqui não é tão difícil assim, não. Não estou fazendo nada muito grave. É pecado pequeno. Nós erramos todos os dias. Mas se somos incapazes de reconhecer que estamos errando, é o primeiro passo que estamos fazendo para voltar ao deserto. Com tudo o que isso significa. Pensem bem nisso. E Shabbat Shalom.